Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de algum afã. Em Damasco, no portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se culpar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas por anjos, esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado, amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos os irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Primeiramente, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar com vocês hoje. Meu nome é Mariane e é com muita gratidão
que pelo primeiro dia eu abraço esse trabalho. Já antecipo e convido a todos para acessar o nosso site, que é o www.segal.org.br, pois lá vocês encontrarão todas as informações a respeito das atividades realizadas pela nossa Casa Segal. Pedimos também que separem um recipiente com água, porque no final nós teremos a fluidificação das águas e assim todos poderão receber o tratamento necessário. Então vamos para a nossa escala de hoje. Com muita alegria, estou na direção do trabalho, eu, Mariane. O nosso harmonizador da noite é o Álvaro, que trouxe para nós canções belíssimas, que eleva nosso espírito a um alto patamar. Muito obrigada, Álvaro. A leitura do Evangelho será feita pela nossa querida Marisete, que será o capítulo 19, os itens 1 e 2, a fé transporta montanhas. A prece inicial ficou com a nossa amiga Dircineia. O nosso palestrante da noite é o Antônio Sayum, e o tema da noite é Em Busca da Saúde Integral. Após, nós teremos o passe e a fluidificação e prece final, que será feita pelo nosso querido amigo Haldane. Agora, novamente, convido o Álvaro para cantar mais uma canção e, em seguida, daremos início ao trabalho. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Se não sabes orar, então deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Vou fazer a leitura do Evangelho agora, que é do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é o poder da fé, os itens 1 e 2. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esses demônios? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade.
A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Que assim seja, irmãos. É um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse instante. Pai de infinita bondade, que a tua luz se faça presente em nós nesse instante. Sustenta-nos o coração no caminho do bem. Que nossos amigos da espiritualidade maior, que nos assistem, derramem sobre nós energias renovadoras de serenidade e luz. Que nossa mente e nosso coração possam ser iluminados pelos nossos benfeitores espirituais. E que nossos irmãos em tratamento, em nossa casa, sejam fortalecidos na saúde e na fé. E que nosso palestrante possa ser intuído da melhor forma possível e envolvido com boas energias. Te pedimos, Mestre, que esteja sempre conosco em tudo o que possamos fazer para estarmos sempre ligados na tua sintonia de paz e de amor. Que a luz divina de paz ilumine sempre nossos caminhos. Te agradecemos, Mestre Jesus, e te pedimos, fique sempre conosco, nos incluindo, protegendo e iluminando. Que assim seja. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos para a palavra agora. Ok. Vocês peguem aí, eu vou mostrar uma figura para vocês, mas eu quero que vocês não tentem gravar o que está na figura. Eu quero compartilhar com vocês aqui o T. Aqui, ó. Esse T aí. Eu vou ter que tirar o gráfico para vocês não copiar o resto. Vou interromper. Pronto. Qual que é o nosso tema de hoje? Em busca da saúde integral. Fiquei eu pesquisando, até que nós chegássemos no dia de hoje, qual a passagem do Evangelho que poderia sintetizar, poderia dar para nós, assim, o ponto de partida dessa saúde integral. Então, vou contar uma historinha. Para que nós possamos ter a nossa saúde integral, nós temos que pensar que nós somos espíritos encarnados. Nós estamos no corpo físico. Então, nós temos a nossa fé humana e temos a nossa fé divina. O que acontece conosco? Todas as vezes que nós buscamos as conquistas materiais, nós não estamos conversando com Deus, não. Estamos conversando com o Mamon. Porque para Deus, nós conversamos sobre as nossas conquistas espirituais. As conquistas materiais são oriundas das necessidades do corpo físico. E por isso mesmo, elas nos prendem à matéria. Todos nós estamos afetos a essa perspectiva de prisão. Né? Então, a gente tem essa perspectiva de estarmos presos. Muito bem. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse quadro, eu vou interromper ele agora e vou mostrar algo para vocês diferente. Agora, eu não vou tirar a tela. Veja bem essa figura dessa borboleta. Veja essa figura desse ateliê. E veja essa figura desses pássaros, né? Dos beija-flores, dos elefantes e dessas borboletas aqui. Muito bem. Aí nós vamos ver agora, aqui, ó, vocês vão ler junto comigo, o que significa ressignificar. Tá dando para todo mundo ler aí? Tá. Ressignificar é um verbo transitivo que caracteriza a ação de atribuir um novo significado a algo ou alguém. Ele está relacionado com o processo de ressignificação, um método da neurolinguística que faz com que as pessoas possam dar novos significados a acontecimentos da vida a partir da sua mudança na percepção do mundo. O verbo ressignificar pode ser substituído por sinônimos como redefinir, transformar, transmutar, etc. Esse rapaz que fez essas obras chama Eduardo Miguel Pardo, né? Então agora eu vou interromper aqui de novo. Quando a gente está falando da busca, essa busca que nós temos, ela nos acompanha no nosso dia a dia, ela nos acompanha aonde a gente vai.
E para vocês entenderem o que eu estou falando, eu vou começar a minha fala da onde tudo isso começou. Isso começou com a visita que eu e minha esposa fomos passear em Campos do Jordão. E lá nós estávamos andando. Eu vou de carro, sempre eu gosto de dirigir de carro. É 1.100 quilômetros daqui lá, né? E nós estávamos passeando em torno da cidade. De repente nós paramos assim num lugar que estava assim, Café com Arte. Eu achei o nome interessante, Café com Arte. E nós fomos entrando e não tinha ninguém. Só tinha o casal e o Eduardo, que estava lá com a sua esposa. Quando nós descemos, esse jovem artesão, que já é um senhor já dos seus 50 e poucos anos, ele foi explicar para nós o que aconteceu na vida dele e o que isso transformou a vida dele. Quando que ocorreu essas transformações? Quando que ele se sentiu motivado a dar um significado novo à vida dele. Ele era um radialista global, vamos falar assim, né, famoso, mas ele tinha perdido o sentido da vida. E ele então passou, assim, de uma hora para outra, de um momento para outro, ele mudou para essa pequena, vamos dizer assim, chácara, e ele transformou ela num lindo lugar. Então ele passou a pegar, por exemplo, pedaços de pau, pedaços de madeira, madeiras nobres, e ele transforma tudo isso em arte. São essas imagens que eu mostrei para vocês. Nós ficamos com ele 2 horas, mais ou menos, conversando, trocando ideias, ouvindo mais ele, né? Ouvindo mais do que falando. E aí nós começamos a pensar no verdadeiro sentido da vida. Como é que a gente pode buscar essa saúde que nós tanto queremos? Como é que a gente pode encontrar essa felicidade? E aí a gente começa a pensar no nosso posicionamento diante da vida. Vocês já perceberam, por exemplo, que quando nós estamos conversando com nossos companheiros, esposo, esposa ou amigos, eventualmente nós desviamos o nosso olhar daquele outro quando ele está falando? Quando nós fazemos isso, a nossa mente, que controla o nosso pensamento, a mente controla o nosso pensamento, ela nos manda ou para frente, algo que está nos angustiando, que está nos atormentando, que está nos deixando triste, ou para trás, em algo que também nos magoou, que nos ofendeu, que nos deixou triste. Nós não estamos necessariamente vivendo o presente. Por isso que nós somos um país onde o estresse, a depressão, é uma das mais altas do planeta. Acredita nisso? O Brasil é o 4º país em depressão do planeta. E nós temos um problema grave de insônia. 30% da população sofre de insônia. Então nós usamos muitos medicamentos. Por isso que aqui o grande sucesso econômico, o grande sucesso financeiro são as drogarias, são as farmácias. Porque nós optamos por buscarmos medicamentos para facilitar a nossa vida, ao invés de descobrir qual é o verdadeiro motivo das nossas insônias, do nosso estresse, vamos falar assim. E a tecnologia vem trazer para nós esse momento em que a gente se perde. Nossa vida, ela não tem aquela saúde integral porque nós nos perdemos. Nós permitimos que a nossa saúde seja afetada porque nós nos perdemos, nós nos desequilibramos. Então, eu passei para vocês aí esse gráfico. Como eu sou contador, eu quis trazer esse gráfico, e agora eu vou mostrar o gráfico, mas antes eu queria pedir para vocês o seguinte. Do lado esquerdo, como eu não estou vendo vocês, então vocês precisam me dar um ok, tá? Pelo menos assim, uns 3 ou 4, para saber se eu estou sendo ouvido direitinho, se vocês estão entendendo. Do lado esquerdo, onde está escrito reencarnações, vocês vão colocar as receitas. O que é as receitas? É as ações boas, as conquistas morais, espirituais. Aí, eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês. O gráfico é o seguinte. O que nós fizemos nesse gráfico? O plano de contas da nossa vida é que determina o nosso progresso espiritual, moral e também o nosso progresso material quando estamos aqui no planeta Terra. Então, no lado esquerdo, a gente coloca as receitas, que são o quê? As boas ações, as conquistas morais e espirituais, a caridade, o amor ao próximo. E esse é o nosso patrimônio líquido positivo. Então, a gente somou, né? A nossa contabilidade da nossa existência teve essas receitas. Do lado direito, nós temos aqui na Terra uma escola-hospital. E nós temos as despesas, que vai contrabalançar com a receita. Aí tem a repetição dos erros do passado, os enganos,
as falhas, o suicídio indireto, o orgulho, o egoísmo, que são os nossos registros negativos. Muito bem. O que é que eu pedi para vocês terem o papel, uma folha e a caneta na mão? Eu vou pedir para vocês participarem da nossa reunião hoje. Então, como são, aqui parece que em torno de umas 46 pessoas, 45, eu vou pedir aleatoriamente, né? Eu não vou dar nomes, mas vou pedir que uns 3 coloquem para nós aqui, peça a palavra e nos ajude no entendimento do que nós queremos trazer. Muito bem. Quando nós decidimos reencarnar, nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, onde esse planeta tem a mente coletiva que domina o planeta, né? Essa mente coletiva é que conduz os nossos pensamentos. É que nos faz ficar escravos dos costumes, dos hábitos, dos enganos, das decepções, das frustrações, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. A mente coletiva ainda está assim. Por isso que para vir o planeta de regeneração, para a gente transformar o nosso planeta em regeneração, nós precisamos transformar a todos e não apenas um. Nós temos que ter esse pensamento, que a gente só vai mudar o nosso planeta de categoria quando todos nós mudarmos, e não apenas uma pequena minoria. Né? Então é nesse contexto que eu peço a vocês que analisem comigo, por exemplo, como que anda o seu balanço do seu plano de conta de vida. Como é que você está na contabilidade divina? Qual é o seu comportamento? Você está vivendo o hoje com o olhar para o passado e o olhar para o futuro e esquecendo de olhar o presente? A grande maioria de nós comete esse engano. Não olha o presente. E aí, não contabiliza na reencarnação que está tendo as boas ações, as conquistas morais e espirituais. Porque a gente não para pensar. A nossa vida é tão agitada hoje que raramente nós paramos para meditar. Para meditar com a nossa consciência e não com a nossa mente. Não sei se eu estou falando um pouco confuso para vocês, mas uma coisa é a nossa mente, outra coisa é a nossa consciência. A nossa mente, ela muda de roteiro a cada segundo, a cada milésimo de segundo, nossos pensamentos mudam. E nós nos encontramos à mercê do pensamento coletivo, das vibrações coletivas, das influências negativas. Para que nós possamos ter controle e termos a saúde integral, nós precisamos dominar a mente. E para isso nós temos que estudar, nós temos que exercitar. E sempre que possível fazer esse plano de contas que eu trouxe aí para mostrar para vocês. Aí vocês vão anotar e avaliar. O patrimônio líquido positivo é maior do que o negativo? Quem vai escolher isso é vocês. É algo muito pessoal, é algo muito íntimo, que a gente não tem como avaliar. Olha essa outra imagem que eu vou trazer aqui para vocês, muito interessante, que é um tiar. Quando você vai fazer uma colcha de retalho, você pode ver que por baixo do tiar tem muitas emendas, tem muitas linhas, uma maior que a outra, mas em cima ela é perfeita. Então, denota o quê? Que todos nós podemos, como a colcha de retalho, a colcha tecida no tiar, podemos ter coisas muito belas na aparência, mas que todos nós temos, vamos dizer assim, pontas soltas. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. E todos nós precisamos estar atentos às nossas dificuldades e aos nossos problemas. Porque a nossa construção depende só de nós. E quantas vezes nós nos perdemos na vida diante de dificuldades que passam, gente. Dificuldades que não merecem ser analisadas por nós. Então, esse plano de contas, gente, ele vem falar para nós o seguinte, é uma maneira singela e simples para que a gente possa controlar, sabe o quê? As nossas emoções tóxicas. Quais são as emoções tóxicas? O medo. A gente tem medo da vida, a gente tem medo de enfrentar os problemas, nós temos medo de lutar contra as nossas deficiências, contra as nossas frustrações, e aí isso é uma emoção tóxica que vai fazer mal para nós em algum momento da nossa vida. Tem muitas pessoas
que são acometidas do câncer, agora encarnados. Mas elas conseguem vencer o medo. E elas se curam. Porque elas trabalham para sair, para ter força para não sentir esse medo diante da vida. E quando nós trazemos raiva, nós causamos um mal terrível no nosso organismo, no nosso intestino, porque são emoções que nos toxificam o nosso aparelho, vamos dizer assim, nosso aparelho físico, nosso corpo físico. A inveja, o ciúme, tudo isso faz mal, é para nós. Então, a saúde integral, nós precisamos substituir os sentimentos tóxicos pelos sentimentos positivos. A felicidade, ela está em muito mais de servir ao próximo do que de ser servido. E a busca plena dessa felicidade é a capacidade que nós temos de nos transformar em seres humanos. Nós somos diferentes dos animais. Nós somos seres humanos, mas nós ainda não temos a humanidade em nossos corações. A gente consegue ainda ver o irmão passando fome e a gente fala assim, não é comigo. Eu não tenho nada com isso. Isso é um problema do governo. Isso é um problema do Estado, é um problema das pessoas e não é meu problema. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento, nós somos pior do que os animais irracionais. Porque se nós temos a inteligência, se nós temos a sabedoria que Deus nos confiou, é para que a gente também se sensibilize para as dificuldades do nosso próximo. Então, a saúde integral, ela é determinada por nós mesmos. E aí, nós vamos lá para o plano de contas e nós vamos tentar entender que precisamos ressignificar a nossa vida. A gente tem aquela história assim, eu perdoo você pelo seu passado. Só que é o seguinte, eu não quero te ver mais nunca na minha frente, some da minha frente, eu te perdoo, mas eu não quero ver você na minha frente. Então, quer dizer, um perdão falso, né? Eu perdoei o meu semelhante, mas eu não quero enxergar meu semelhante. Então, o perdão, ele está relacionado com a nossa disposição de abraçar o nosso companheiro, como exemplificou Paulo numa das suas cartas aos Coríntios, falando o seguinte, que se nós andássemos com o nosso malfeitor, aquele que nos prejudica, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se alguém quiser falar, eu só pôr a mãozinha aqui que eu dou a palavra, tá? Então, esse perdão, ele tem que ser sincero, ele não pode ser um perdão mais ou menos. Vocês já viram que a gente, quando fala de saúde integral, nós não pensamos, muitas vezes, na saúde do nosso corpo físico. Se a gente for pensar, nós temos hoje no Brasil e no mundo pessoas que não dão importância à saúde do corpo físico. Quantos por cento, hein? Sinceramente, eu não tenho essa estatística, mas a grande maioria de nós não dá atenção devida ao corpo físico, à alimentação, aquilo que a gente bebe, aquilo que a gente come, a gente não presta atenção muitas vezes, porque nós trabalhamos, às vezes nós comemos fora, as nossas refeições são feitas em fast food, com sanduíches, e aí depois, quando mais tarde nós sofremos, a gente procura o médico sem saber o porquê que nós estamos tendo um problema físico. Então, regimes milagrosos, medicamentos fantásticos, isso não substitui a nossa disciplina interior. Então, aqui no plano de contas da vida, para que nós possamos ter essa saúde integral, nós temos que ter a fé. Por isso eu pedi para ler o capítulo 19, que a fé transporta montanhas, porque sem a fé em Deus, nós não conseguimos atravessar essa jornada no nosso planeta sem nos comprometer demais. E para não nos comprometermos muito, nós precisamos amar o nosso próximo. Mas, acima de tudo, amar a nós mesmos. Acima de tudo, amar a nós mesmos. Quando nós nos alimentamos no horário, quando nós dormimos mais cedo, quando nós buscamos ter uma atividade física, nós estamos cuidando do corpo físico. E, consequentemente, nós despertamos em nós a alegria, da serotonina, da dopamina. São substâncias que o nosso corpo contém de nos trazer o entusiasmo, a alegria de estarmos movimentando as nossas células, os nossos neurônios, o nosso intestino e tudo aquilo que compõe esse corpo, que é o empréstimo que Deus nos deu. A hora que nós desencarnarmos, quem vai
ter a prestação de contas? Somos nós. Fazer para quem? Para a nossa consciência. E aí é que você vai ter um plano de contas na reencarnação. Quais são meus ativos? É os bens que eu tenho. O que eu conquistei? O que eu fiz com a minha oportunidade? E muitas vezes nós terceirizamos isso, né? A gente culpa nossa mãe, ou nosso pai, ou nossos ancestrais pelos problemas físicos. E a medicina vem provar que essa influência ela é máxima de 10%. Não mais que 10%. O restante é a nossa disciplina, é o nosso controle daquilo que nós queremos fazer. E a maioria de nós, eu me coloco também nessa condição, a gente não preocupa com o que entra pela boca. E nem com o que sai da boca, né? Que é a maledicência, que é observar o nosso próximo. Então, a meditação, essa reflexão que nós estamos fazendo hoje, ela nos ajuda a entender melhor esse plano de contas. Então, ressignificar é algo muito importante para que nós possamos nos colocar diante do nosso próximo. A gente não deve terceirizar a nossa vida para as pessoas decidirem o que é melhor para nós. E a nossa mente, quando ela fica girando em círculo, nós pegamos essa decisão e terceirizamos. Nós deixamos que outras pessoas decidam por nós. A gente precisa ter o controle da nossa vida. Olha, eu quero ser assim. Quando a gente conquista os bens materiais através do trabalho, a gente consegue comprar um carro, consegue comprar uma casa, o que a gente faz? A gente fica numa euforia da realização material, porque foi conquistado com o nosso trabalho. Imagina você desencarnar e quando chegar do lado de lá, você olhar para o seu plano de contas da sua vida e você não ter nada escrito na receita. Como é que você vai lidar com isso na sua própria consciência? Você vai ver a receita e fala assim, vamos ver a receita, vamos ver o que eu fiz aqui na minha receita. Eu tive boas ações, certo? Essas ações foram realizadas por mim? O que eu gastei do meu tempo para ter essas conquistas? Né? Então, como o nosso tempo é bem curtinho, né? E nós estamos falando sobre essa conquista da saúde integral. A saúde integral, ela passa pelo físico, pelo mental, pelo espiritual, pelo material, para que a gente possa estar bem. Vou agradecer a vocês novamente pela oportunidade. Eu tentei sintetizar ao máximo esse tema, mas realmente é um tema bastante interessante, porque nós estamos aqui, eu preparei aqui um finalzinho, uma palavra assim para a gente, ó. Nós estamos na antessala entre o céu e o inferno. E isso, para que nós possamos entender, é que nós podemos estar no céu da nossa consciência em busca desse equilíbrio, ou o inferno do desequilíbrio, que quando a gente está desequilibrado é o estresse, é a depressão, é a lamentação. Que Jesus possa envolver o coração de vocês. Eu espero ter conseguido transmitir pelo menos um pouquinho de alguma coisa para vocês, né? Para que a gente possa refletir juntos e fazer o nosso plano de contas. Acho que vocês nunca vão esquecer do plano de contas. Coloca na receita tudo de bom que vocês fazem e na despesa aquilo que ainda persiste de outras encarnações. Que Jesus abençoe, a namastê para todos e muito obrigado. Gratidão, Antônio. A palestra foi excelente. É reflexão para todos os dias desse ano, com certeza. Agora vamos convidar o Álvaro para cantar mais uma musiquinha para nós. E em seguida o Haldane vai fazer a fluidificação das águas, o passe e a prece final. Eu fui com o tema intuído aqui, numa música, que eu vou projetar ela a letra para todo mundo acompanhar, tá? Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais, muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo em buscar essencial, que sou um condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber que o âmago das pedras, a seiva da raiz,
no instinto das feras, no elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim, é o meu destino, enfim. Sei que os elementos que encerram essa visão são apenas rudimentos na minha condição, mas eu aprendi, passo a passo devo servir. Pois divina força move em conspiração de me impulsionar nessa clara direção. Quando descobri, melhor do que querer é servir. Já pude perceber no âmago das pedras a seiva da raiz, no instinto das feras, no elemental, ao limiar do eu imortal. Sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo querubim, é o meu destino, enfim. Que a paz do Mestre Jesus esteja em todos os nossos corações. Com esse sentimento de gratidão por essa palestra esclarecedora, por essa melodia maravilhosa, vamos imaginar a figura do Mestre Jesus, de braços abertos, onde de suas mãos sai luz de todas as cores, que penetra o nosso chakra coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico, equilibrando assim o nosso ser, nos deixando mais leves, confiantes que seremos pessoas melhores após essa reunião, que coloquemos de crédito na nossa receita, para que possamos corrigir as remanescências de outras encarnações. Como a fé remove montanhas, tenhamos fé, diz o Mestre Jesus. E ainda com esse sentimento de gratidão, vamos pedir aos nossos mentores espirituais que manipulem as nossas águas com as energias necessárias para que cada um receba aquilo que pediu, eliminando assim os efeitos enfermiços que possa vir a acontecer em nosso espírito e em nosso corpo físico, melhorando o nosso organismo para que possamos conviver melhor com os nossos irmãos, em paz e pregando o Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, auxilia-nos mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concede podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que compartilham a nossa existência. Que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Que assim seja,